esperava por conta vamos dizer assim, da quantidade de candidatos, né? Tivemos 30 candidatos e já se esperava por isso. Mas, assim, para a eleição anterior, esse ano, eu acho que foi bastante produtivo. Agora também não podemos aqui, que a gente pôde observar, né, pelas redes aí, as pessoas, teve também o lado positivo e também o que as pessoas puderam colocar do lado negativo, que muita gente falou de desorganização, de muita demora. Foram os itens, né, que mais foram aí observados por muitas pessoas que tiveram presentes lá no movimento, né? Tivemos também alguns candidatos questionando a lisura da eleição, mas fique bem à vontade aí para fazer os devidos, se assim deseja, esclarecimentos para a população itaenguense. Mais uma vez, parabéns aí a vocês que puderam estar. A gente sabe que um processo eleitoral não é fácil de lidar com ele, tem os prós e tem os contras. Eu não falo nem de desorganização. Na questão, a gente teve bastante dificuldade em relação da questão da lista do TRE, né, que não veio uma lista como a gente esperava, mas, assim, a gente se organizou do jeito que a gente pôde junto com a comissão. As urnas, a gente só foi liberado 10 urnas, pela quantidade de pessoas, foram muito poucas, mas era o que a gente tinha. Então, a gente só pôde trabalhar com aquela quantidade de urna e na relação do TRE que mandou. Porque era injusto, Júlio, se a gente recebesse um eleitor lá sem estar, assim, naquela relação da lista, dos votantes. Então, eu não falo negócio de desorganização, porque quantidade de pessoas sempre vai haver, né? Isso é na eleição de processo de escolha de conselho tutelar, como no processo de eleição partidária. Então, o Colégio João Vieira, para quem faz a votação ali, já sabe que ali já é a quantidade máxima de eleitores, né? Mas, assim, como diz a história, nem Deus agradou a todo mundo e a gente, que é um ser humano falho, a gente vai agradar. Então, a gente fez o que a gente pôde, né? E a gente vem trabalhando com a comissão desde o mês de abril. Como você falou, não é uma eleição fácil, a gente tem que fazer todos os procedimentos com o maior cuidado. A gente trabalhou com transparência, né? E em questão de candidatos fazer suas reclamações, eles estão no direito também de fazer suas reclamações. O Condica está ali sempre disponível, de 8 até 1 hora, né? Esperando não só como os candidatos, mas qualquer pessoa para fazer sua reclamação, e que a gente vai apurando e vendo os fatos, e na próxima, isso é só questão de melhorar nas próximas eleições. Mas a gente só, como eu falei novamente, a gente só tinha aquilo para oferecer, então a gente fez o melhor atendimento. E a quantidade de pessoas em fila realmente foi bastante. Eu parabenizo até a população, né, que se disponibilizou de sair da zona rural para vir fazer seu processo democrático de votar, escolher seus candidatos, onde vai trabalhar diretamente e indiretamente com a família e com a criança e adolescente, que é um processo muito delicado. Inclusive, Júlio, a gente estava ali com o Ministério Público, a promotora nos acompanhando desde 7h30 até o final da apuração dos votos. Ela estava nos ali fiscalizando, que é o papel do MP. Então, no momento que estava tendo todos os procedimentos, não houve nenhuma denúncia, não chegou questão assim de nenhuma reclamação. Então, eu acho que a gente só tem de agradecer e dizer aos candidatos que eles estavam ali à disposição de fazer suas denúncias, se ele viu alguma coisa irregular, né? A gente fez o trabalho da melhor transparência possível. Como diz, já que não agradou a alguns, a gente não pode fazer nada, a gente fez a parte da gente. A gente colocou essa questão para Edna responder, porque já teve gente, chegou perto da gente e até candidato disse, teve fraude, eu era para ganhar, bom, e falou os altos e baixos, ponto negativo e positivo, bom, essas foram algumas questões, por isso que estamos tocando nesse assunto, para que a comissão venha responder, né, para que as pessoas que foram às urnas, né, tenham aí a consciência de que esse processo é um processo realmente democrático. Eu fiquei muito surpreso, né? Muito surpreso mesmo com a quantidade de pessoas, né? Por isso que eu fui logo cedo, né? Porque senão eu acho que eu nem votava. Na verdade, assim, como tinha muitas pessoas que estavam na fila e não quis esperar, a gente ficou ali até 6h30, se não me engano, né?
7 horas ali com as pessoas que realmente assim que queriam votar, eles permaneceram. Aqueles que estavam cansados também a gente entende, né? Porque muitas pessoas estavam com suas obrigações e já estavam cansadas de estar ali esperando, mas a gente agradece também a população da zona urbana, né? Porque também teve uma quantidade boa. Eu não falo em questão de, como a gente falou, de fraude, porque se houvesse fraude ali, os candidatos ele estava apto e estava orientado de fazer a própria denúncia ali. Então, ia ser apurado naquele momento, porque se ele está dizendo que houve fraude, então está dizendo também que o Ministério Público fraudou junto com o CONDICA. Os eles estavam candidatos, ali por exemplo, acompanhando todo o procedimento. Os candidatos, por exemplo, tinham também seus fiscais nos locais de votação? Todos eles estavam... Tinha fiscal lá, né? Olha, todos eles estavam com 2 fiscais acompanhando todo o procedimento. O fiscal ele estava à disposição de tanto estar na sala como visitar outra sala para fazer as suas visitas lá fiscalizando, porque já tem o nome fiscal, né? E o fiscal ele estava determinado para fiscalizar. Então, se houvesse algo, torna a dizer novamente, se houvesse algo errado, algum fraude, alguma coisa irregular, cabia a ele, a sala da comissão, estava todo mundo lá, junto com a promotora, ia lá diretamente fazer uma denúncia. Né? Como é assim, apareceu uma pessoa que foi fazer a denúncia. E nada disso chegou para a promotora? Não, chegou uma moça lá, que eu não recordo, que é tanta coisa que eu não lembro, mas chegou uma moça lá no momento que a gente pediu a ela, cadê seu CPF, sua identidade? A comissão solicitou a ela, para ela fazer a denúncia, ela disse, eu vou buscar, e até no momento não chegou, até hoje. A gente não sabe em qual o procedimento, porque nas eleições, você sabe o quê? No momento que está ocorrendo aquela eleição, os candidatos e os fiscais, ele pode, ali no momento, fazer sua denúncia e, como o Ministério Público está nos acompanhando, ele até impugnar as eleições, mas não chegou nenhuma denúncia lá, não chegou nenhuma reclamação, né? E eu entendo também, porque, assim, eles têm todo o direito, a gente não está tirando o direito de ninguém, a gente está lá para receber, como chegou 5 requerimentos, se não recordo, mas acho que é 5, a gente vai convocar todos eles, né? A comissão, porque é trabalho da comissão, mas a gente, como CONDICA, eu, presidente do CONDICA, eu vou estar lá acompanhando todo o procedimento, e a gente vai convocar todos eles, Júlio, para cada um dizer o que foi que houve. Então, eu já deixo desde já, cada pessoa que deixou seu requerimento, leve prova. Né? Se está dizendo que fulano fez a denúncia, que estava fazendo boca de urna, que tinha fraude, leve prova, porque a gente vai puxar. Então, não adianta eu dizer, ó, Júlio Filho, vamos dar um supor, Júlio Filho estava fraudando, Júlio Filho estava fazendo boca de urna. Cadê a prova? Então, tem que chegar com a prova, porque a gente vai apurar. E se depois que apurar esse caso e não for averiguado que realmente aconteceu isso, a pessoa que chegou levantando essa calúnia, ele pode responder. A gente não está brincando de CONDICA, a gente não está brincando de eleição. Foi uma eleição que teve gasto, teve despesa. Agradeço também ao município, que sempre tem essa parceria com a gente. Ônibus disponível para buscar o povo, as pessoas na zona rural tinha, né? Eu já ouvi comentário, porque comentário eu não ligo para comentário. Meu negócio é documentado, escrito. Eu não quero saber essa questão de grupo, de WhatsApp, de mensagem, de áudio. Eu não dou satisfação a isso, porque eu tenho tanta coisa, Júlio, para me ocupar. Eu quero que chegue coisas por escrito, porque é uma coisa que eu vou ter de documento em mão. Está entendendo? Então, é o que eu digo. O ônibus estava disponível de manhã e de tarde, tanto para ir buscar os eleitores, como para levar. Então, a gente está ali, o CONDICA está ali junto com a comissão, né? A gente sentou hoje com um advogado, com o nosso advogado que estava nos acompanhando também, que você sabe que um processo desse não adianta estar só a comissão e CONDICA, a gente tem que ter um advogado nos acompanhando para resolver qualquer problema ali. Então, a gente pegou todas as informações do procedimento que tinha de fazer e a gente vai convocar, né, essas pessoas que levaram o seu requerimento e a gente vai sentar, ter uma reunião com ele e pedir todas as provas que ele tem em mão. No mais, você está feliz que tudo feliz. Começou e terminou bem? Graças a Deus, né? Assim, não digo que teve muitos obstáculos, mas estou feliz porque foi uma coisa que a gente realizou, né? Foi porque você vê que a gente veio desde abril nesse processo de escolha junto com a comissão, né? Somos voluntários, né? A comissão está trabalhando lá, que são os próprios conselheiros, não recebem nenhuma remuneração, nem eu, nem os conselheiros, estamos ali de gosto e vontade para ajudar.
junto com também os mesários que trabalharam, né, que foi a parceria da prefeitura que teve conosco. A gente não tinha condições, Júlio, de contratar uma firma para trabalhar, e a prefeitura sempre vem dando esse apoio, tanto na gestão, nessa gestão que está, como na outra gestão anterior, que, como é de costume, que a prefeitura entre com seus funcionários para trabalhar nesse processo, porque você sabe, é uma despesa. Então, com dica, ele vive de doação, ele vive de ajuda, e não tem nenhum recurso para a gente arcar com isso. Então, a gente fez o que a gente pôde, que o orçamento da gente dava para fazer. Então, graças a Deus, eu estou muito feliz, feliz com a quantidade de gente que foi, né? As pessoas se disponibilizaram, porque quando a gente vinha no rádio dar uma entrevista, e quando eu encontrava as pessoas davam aquele receio de não ir, dizer, eu não vou votar no Conselho Tutelar, porque o Conselho Tutelar, ele não faz nada. Mas sempre eu digo que são os super-heróis do município, são eles, que estão diretamente ali fiscalizando nossas crianças e acompanhando e orientando os pais. Entendeu? Aí eu fiquei feliz porque as pessoas já estão tirando a visão, questão de amizade, porque se eu for votar por amizade, eu estou colocando aquela pessoa ali para ser o conselheiro tutelar por salário, né? Então, o conselho tutelar, ele recebe um valor muito mínimo para o trabalho que ele faz, entendeu? Eles têm um trabalho dedicado de domingo a domingo, qualquer horário ele está disponível, né? Então, eu digo que são os super-heróis que a gente tem que pensar realmente, não votar por amizade. Como eu falei em outras entrevistas, a gente tem que votar por pessoas capacitadas, entendeu? Para trabalhar diretamente com as políticas públicas do município. Você sabe disso, que o município da gente ele é muito carente nessa situação de criança e adolescente que vive envolvido com drogas e outros tipos de coisas inadequadas. Então, a gente está aqui em parceria, né, tanto com a assistência social, com a Secretaria de Educação, com a saúde, né? A gente faz sempre essa parceria e outros órgãos que não recordo o nome, mas a gente está sempre buscando, né? A gente está sempre buscando para que trabalhamos melhor com o nosso município e estamos aí para também fiscalizar os candidatos eleitos e também receber aqueles que forem fazer suas denúncias, a gente está lá. E vamos apurar e ver realmente se procede realmente o que eles disseram ou não. É o papel da gente. Temos aqui também o nosso amigo pastor Ilse, né? Chega aqui, pastor, para falar um pouco também com a gente, ele que integra também a comissão, né, que organizou, ele é o presidente da comissão, o presidente da comissão que também esteve à frente, pastor Eudes, o Eudes Moraes de Freitas, né? Sempre com a gente aqui pela Rádio Itaenga FM, também com o programa da Igreja Batista e sempre envolvido aí nos movimentos sociais do nosso município. Boa tarde. Boa tarde, Júlio. Boa tarde, ouvintes. Eu quero iniciar minha palavra parabenizando a presidente do Condica pelo belíssimo trabalho que foi realizado. Vejam, certamente que não podemos agradar todas as pessoas. E a gente sabia que no decorrer do pleito, pessoas iriam se apresentar colocando problemas, dificuldades que deveriam acontecer durante a eleição. Mas somente quem está por trás de uma eleição é que sabe o quanto é difícil levar um pleito desse adiante. Primeiro que no Conselho ninguém é remunerado, a não ser os funcionários da Prefeitura, que no caso são 3 no Conselho. O restante, todos nós somos voluntários, mas tem a tesoureira, né? São voluntários e não ganhamos nada para fazer o trabalho. É muita coisa para resolver. Tudo que ficou a desejar não foi culpa do Condica. Nós sabíamos que havia uma perspectiva de 30 candidatos, lógico que haveria uma quantidade de pessoas a mais indo votar. E a gente tinha uma perspectiva de termos nessa eleição em torno de 4 a 5 mil eleitores votando, né? Mas o que acontece? Nós fizemos todos os procedimentos regulares, acompanhado pelo Ministério Público e acompanhado também por todos os candidatos. Não teve nenhum momento que os candidatos não participassem de tudo que foi dito, lacração de urna, preparação de como iam trabalhar, quem seriam as pessoas que estariam sendo fiscais de cada um. Tudo foi feito dentro do que manda a lei. Transparência total. Total, da nossa parte, sim. Agora, a gente tem culpa se a Justiça Eleitoral só disponibiliza 10 urnas para a Lagoa de Itaenga?
O que é que acontece? Quem foi não entendeu. Por exemplo, qual era a mentalidade da comissão e da presidência do Condica? Não colocar nenhuma urna lá em cima. Por quê? Facilitando a acessibilidade. A pessoa chegava, a gente viu pessoas de muleta, a gente viu pessoas de cadeira de roda, a gente viu até pessoas de moto, né? Um rapaz entrou com uma moto para votar, uma moto de deficiente. Tudo isso aconteceu lá no João Vieira. E a gente viu que eles tiveram prioridade. As prioridades foram normalizadas. Simplesmente as pessoas querem chegar, você vai para uma fila, você vai para o médico, enfrenta a fila. Vai para o banco pagar, enfrenta a fila. Vai para o correio pagar, enfrenta a fila. Todo lugar tem fila, não seria diferente. Mas aí o que aconteceu? A mentalidade da comissão e do conselho era dar o máximo de transparência, facilitar o máximo a eleição. Por exemplo, nós recebemos a listagem do TRE na terça, na segunda. Então, até segunda, quem estava naquela lista, tudo bem. Aí veio o questionamento dos candidatos. Quem não está na lista, vota, desde que tenha o título e seja de Lagoa Taenga, vota. Então, criamos, uma sessão onde essas pessoas que não estariam na lista, com certeza, pudessem ir até lá e votar. Não foi negado a ninguém o direito de votar. Agora, se houve alguma irregularidade, a gente não está sabendo. Tá? Por quê? Porque os fiscais de cada candidato estiveram dentro da sala. Não tinha condições de a gente ter 30 fiscais dentro de uma sala. Isso é impossível. Né? Então, cada candidato teve um fiscal e a gente distribuiu dois fiscais por sala. Porque seriam 30, seriam 3 cada um. 10 urnas dariam 10 fiscais. Né? Então, aliás, desculpem, 10 urnas a 3 fiscais seriam 30. Fechamos. Então, mas ficaram 2 e um do lado de fora. Os fiscais não eram... Tem candidato por aí dizendo que os fiscais estavam a serviço do Condica, eu não sei para quê. Porque o Condica tinha pessoas suficientes para trabalhar. Simplesmente os fiscais optaram de ficar na fila, olhando a fila, facilitando a entrada do pessoal. Isso é uma questão dos fiscais, que a gente já agradece a eles também, que foram verdadeiros cidadãos, se prontificaram em ajudar. Eles ficaram dentro das salas, botando o pessoal para votar e imediatamente fiscalizando. Nenhum fiscal, no término da eleição, quando a gente encerrou as urnas, 7 horas da noite ainda tinha gente votando. Esperamos até o último votante. Votou o último, nós encerramos. E o pessoal votou com força, não foi? O pessoal fez. Lagoa de Taenga está de parabéns. Porque para o pessoal que dizia e questionava que o trabalho do Conselho Tutelar não é de utilidade pública, esses que têm esse pensamento, que eu espero que nunca precisem do Conselho, né? Mas se precisarem vão ser atendidos como qualquer outro, esse pessoal viu lá a lisura do processo. Estávamos lá, nós queremos também parabenizar o Ministério Público, através da doutora Andréa Couto, que é a nossa promotora. É a única vez que nós tivemos uma promotora de 7h30 da manhã às 11 horas da noite. Foi quando terminou o pleito, a contagem dos votos. E ela conosco ali. Então, ninguém se aproximou. Houve algumas, como Edna acabou de dizer, uma pessoa disse, eu vi uma coisa errada, mas ninguém trabalha com palavras, a gente trabalha com documentos, filmagens, e ninguém apresentou nada que fosse desproporcional. O que apresentou foi a tumultuação dos candidatos na porta do colégio, criando até dificuldades para o eleitor entrar para votar, isso todo mundo viu, tá? Mas ninguém pode provar que houve boca de urna, como alguns candidatos estão dizendo, e eles provem. Tá aqui, eu tenho prova, e o Condica está lá, a comissão já era para ter sido dissolvida. Porque terminamos o processo, dissolve a comissão, mas devido a essas denúncias que estão chegando, nós tivemos até hoje, o momento de vir para aqui, 5 denúncias, né? Tivemos 5 denúncias, e essas 5 denúncias seriam apuradas. Vamos apurar, não é? Vamos apurar, e já aproveitando uma permissão da presidente, já convocando esses 5 que fizeram a denúncia, para que na segunda-feira, 9 da manhã, estejam lá no Condica. A comissão vai estar reunida para ouvir e tomar as providências. Próxima segunda. Já para a gente correr, para não ficar protelando isso, né? E a gente também que faz parte da rádio, que participamos de alguma maneira também desse momento da democracia,
pastor, parabenizamos, né? Vocês da comissão, parabenizamos aí os candidatos, né, que foram eleitos, os que não foram eleitos, né, que os que foram eleitos e reeleitos possam fazer aí, fazer um bom trabalho, né, à frente desse importante órgão do nosso município, que é o Conselho Tutelar, e vocês que fazem parte do CONDICA também, da comissão aí, né, parabéns de verdade. O espaço aqui é democrático, aqui fala todo mundo, só não fala aquele que realmente não tem interesse algum. Muito bem. Então, a gente quer agradecer à Rádio Itaenga FM, que é esse meio de comunicação que tem facilitado muito a vida da gente, né? Nós somos cidadãos itaenguenses, queremos o melhor para a Lagoa Itaenga. Creio eu que nenhum dos que foram eleitos são pessoas que não tenham idoneidade, porque se fosse assim, nem no pleito estariam, porque uma exigência do edital é que o candidato seja idôneo, e as suas organizações que atestaram a idoneidade a gente aceitou, né? Igrejas, sindicatos e escolas que conhecem o pessoal. Eu sei que os 5 que foram eleitos vão fazer um bom trabalho. Só foi renovado o mandato de 3, né? Porque, no caso, a gente tem a Nilda, que foi eleita no mandato passado, mas devido à visão de que o conselheiro é exclusivo, ela abriu mão, foi quando entrou o de Jailton, né, no lugar dela, mas aí a Aninha e o Maciel, que representam ainda também o segmento dos conselheiros que foram reeleitos, são excelentes conselheiros, avalizados pela própria o próprio município, pelos munícipes, e a prova é a quantidade de votos, né, de eleição, chegando para ser eleito um candidato, tem que ter mais de 700 votos, como foi o caso do último, votando com mais de 700 votos. Temos também os 5 suplentes, lembrando que a gente fica pensando, qual é o trabalho dos suplentes? O trabalho do suplente é importante. O suplente é um escolhido também, porque, havendo qualquer problema, qualquer dificuldade naqueles que foram eleitos, automaticamente ele assume, ou no momento de férias dos candidatos que vão acontecer, o suplente assume, ou em qualquer eventualidade que haja necessidade de suplência. Então, os suplentes também são importantes nesse pleito. Inclusive, esses suplentes, quando houver a capacitação para os conselheiros promovidos pelo CONDICA, certo? Que não será mais com Edna, né? Ela está terminando aí o mandato dela, e aí o novo presidente ou presidenta é quem vai fazer essa capacitação. Os suplentes deverão estar presentes, porque eles deverão estar preparados para assumir a qualquer momento. Vamos confirmando aí quem foram os eleitos, né, reeleitos, e também os suplentes, né? Porque a gente anunciou aqui, mas o aval também da própria comissão é isso aí que vai carimbar de uma vez aqui para o público ouvinte, né? A autenticidade dessa eleição, que foi uma verdadeira festa da democracia no último domingo, reuniu muitas pessoas de diversos segmentos do nosso município de Lagoa de Itaenga. Os eleitos, o primeiro lugar foi Jailton, né, da Zanata, né, instrutor, como ele colocou, com 1.044 votos. Em segundo lugar, Aninha, do Conselho, que é reeleita, com 929. Em terceiro lugar, Ziel, da Lanchonete, que é um sangue novo no Conselho, 808 votos. Em quarto lugar, Nilda, do SAMU, né, que já tinha sido eleita na passada, mas devido ao trabalho dela, ela abriu mão, mas foi 765 votos. E em quinto lugar, Maciel, esse com 706 votos. São os 5 candidatos eleitos como titulares. Suplente, nós temos Tatiane de Tião, que teve 675 votos, a primeira suplente. LN, da Patrícia Móveis, 664 votos. Joselias Mototáxi, né, 568. Lela, que ainda é conselheira até o dia 31 de dezembro, com 521 votos. E Edilene, que é parente do padre Severino, né, irmã, que teve 520 votos. Esses foram os eleitos, os titulares e os suplentes. A cerimônia de posse dos que conseguiram aí renovar seu mandato, conseguiram aí se eleger pela primeira vez, acontece quando? O dia, o local? Vai acontecer no dia 10 de janeiro, é isso? 10 de janeiro, como explicitou o edital, e o local a gente não pode dizer ainda, porque a gente não sabe se, dependendo da quantidade de pessoas que tenham o interesse de participar da cerimônia, pode ser no clube, pode ser
no CEDIL, pode ser na sede do Ministério Público, né? Então tem ainda o local. Agora a data já está certa, dia 10 de janeiro assume os novos conselheiros e já a partir daí o conselho vai se estruturar para oferecer a capacitação, para que eles possam estar capacitados quando assumirem o conselho. Creio que a capacitação deverá vir antes de eles assumirem, né? Tudo indica que vai ser agora no mês de novembro, nós vamos estar nos preparando para oferecer e preparar melhor os nossos conselheiros. O que não foi perguntado, gente, fique bem acrescentado, né? O espaço aí está livre, a gente tem um sorteio por aqui, mas agradeço aí a participação de toda a comissão eleitoral que participou aqui do nosso programa e que participou de forma direta ou indireta desse processo eleitoral que aconteceu no último domingo, dia 6 de outubro, em Lagoa de Itaenga. O agradecimento é nosso. Em nome da comissão, eu quero agradecer a Itaenga por esse interesse, esclarecer a população, né? Eu fico muito triste quando eu vejo candidatos que não conseguiram chegar. A gente não tem 30 vagas, seria bom que a gente pudesse ter 30 conselheiros, seria uma maravilha, mas infelizmente só é 5. E Lagoa de Itaenga é privilegiada. Nós soubemos de municípios ao nosso redor aqui que já mudaram a lei. A lei agora só permite que um seja votado em um só. Então, a gente abriu a vaga para 5 ainda. Eu creio que isso vai ser estudado para a próxima eleição. Mas aí já teve municípios aqui que já votam só em um, né? Glória de Goitá, parece que Carpina também, né? Então, Chão de Alegria e Paudalho, né? Então, está aí municípios ao nosso redor. Mas agora Itaenga não, fez questão de dar a opção de 5. As cédulas maravilhosas, eu parabenizo o Condica mais uma vez, porque a cédula tinha nome, número e foto do candidato. Ah, mas eu não sei que eu vou votar. Quando eu pegava a cédula, estava lá a foto, votava. A quantidade de votos nulos e brancos foram bem pequenas, né? Parece que branco 13, nulo 100 e poucas, mais ou menos. Então, foi uma eleição, eu creio que dentro da possibilidade do Condica, representou o interesse do povo. A gente acabar com esse jargão de dizer que o povo não tem interesse no Conselho Tutelar. Se quase 4 mil pessoas chegaram até a urna para votar, é porque o povo tem interesse. Sabe por quê? Porque eu só posso cobrar daquele que eu votei, né? Então, agora cabe à população cobrar o trabalho do Conselho, ajudar, certo? Pensando, também queremos parabenizar a nossa gestora, que durante todo o processo se mostrou acessível, né? Nós sabemos que quem produz, quem paga a eleição é a prefeitura, porque o conselho é municipal e cabe à prefeitura angariar recursos para isso, separando, porque o povo não entende, o povo precisa entender que conselho é uma coisa, fundo é outra. O fundo da criança e do adolescente não permite que a gente gaste com eleição, ao contrário, só com a política pública. Então, a prefeita foi chamada ao processo, se integrou, ouviu, contribuiu, facilitou. Eu digo porque na minha eleição os carros não foram para a zona rural. Trabalhei muito na zona rural e os meus votos não vieram nem de ninguém, porque no dia os ônibus não foram. Nesse agora os ônibus foram 2 vezes, pela manhã e à tarde, como disse a nossa presidente. Então, pessoal, foi feito tudo que era possível. Aquilo que não alcançamos, a gente não vai atribuir a nós, não dizer que foi culpa minha do tribunal só dizer para Lagoa tem que só destinamos 10 urnas. Não. João Vieira foi 2 urnas, Tristão Bessa 2 urnas, né? Outra grande aqui, que é o Tereza de Jesus, 2 urnas. Então, o Itaclube, então ficamos o quê? Distribuímos dentro da visão do que era possível. Agora, vamos respeitar cada candidato. Os que entraram com o pedido, nós vamos ler cada um, como lemos hoje já, cada pedido, e estamos convidando eles para a gente poder sentar e vai ser na terça, Pronto, então já está dizendo aqui que não vai ser na segunda, vai ser na terça, né? Então a gente vai estar lá ouvindo e vamos tomar as providências. Fraude, irregularidades. Vocês peguem aí a fala da promotora no Melhor Canal, né? Peguem lá a fala da promotora, ela dizendo para ela o que foi a eleição. Para a gente aquilo ali já é o suficiente, tá? Ela diz lá tranquilamente, eu não vou nem dizer o que ela diz, porque é só olhar lá
no YouTube, melhor canal, eleições, Conselho Tutelar Lagoa Taenga, beleza, Facebook tá lá, tranquilo. Então eu quero agradecer e dizer que o CONDIC está à disposição com a comissão. Lembrando que a comissão vai analisar e destituir-se. A comissão não é permanente, ela vai terminar o trabalho dela e agora, mas depois que a comissão trabalhar, continua com o pleno do conselho. O pleno do conselho é quem vai, mais na frente, se houver qualquer necessidade, o pleno do conselho toma a iniciativa. Mas o trabalho da comissão era para ter se encerrado no final da eleição, mas devido a essas questões que a gente vai resolver, a gente ainda vai fechar esse processo, lacrar tudo direitinho e dizer, a partir daqui, não é mais com a gente. Pronto, Edna, palavras finais também. Só ressaltando a questão do convite dos candidatos que mandaram o requerimento, só falo assim o seguinte, porque a gente vai encaminhar ofício, a gente vai oficializá-lo, cada um, porque para depois dizer que a gente não convidou, e depois que eles receberem o ofício e assinar como recebido, então aqueles que não comparecerem, a gente vai ver que não tem interesse de ir por conta do requerimento que ele levou questionando alguma coisa da eleição. Só isso, viu, pastor? Também só fazendo assim uma ressalva aqui, porque eu falei em dois fiscais para cada candidato, mas só foi um, né? Porque um fiscal para cada candidato, mas 2 fiscais ficou na sessão, em cada sessão fiscalizando, só uma correção. E os meus agradecimentos vai para a assistência social, né, que disponibilizou o espaço para a gente fazer a alimentação, o café da manhã, o almoço e o jantar, né? Vai meu agradecimento à assistência social ao Josinaldo, que é o secretário de assistência social, que hoje, ele desde 2016 que ele vem comigo ali como conselheiro de direito e vice-presidente. Então, teve questionamento sobre isso também, viu, Júlio? Mas, como ele é o vice-presidente, vamos supor, a demanda de uma eleição é muito grande o dia todo. Aí, vamos supor, se acontecesse alguma coisa, eu ficasse doente, alguma coisa, então o vice ele tinha que estar ali disponível para assumir a minha ausência, né? Então, por isso que ele estava ali, tanto para nos acompanhar do procedimento até o final, como para ajudar em qualquer instância que a gente precisar. Só ressaltando isso aí, lembrando para os demais aqui. Agradeço à comissão eleitoral que está nesse processo com a gente desde o início, cansativo, né? A gente montou um grupo que é muita discussão lá, eu já não posso, não, mas venha-se embora que a gente quer sentar com todo mundo. Aí você sabe, para a gente dar continuidade a um processo eleitoral, muita gente quer só trabalhar com recurso, eu agradeço demais a comissão que estava ali disponível com a gente, né, sem ser remunerado, mas eu digo ao pastor que não terminou aqui não, viu, pastor? Mesmo sair a comissão sendo destituída, terminando, mas a gente ainda está segurado no barco, todo mundo junto ali como conselheiro. Estou terminando meu mandato, Júlio, mas eu vou estar lá com assento como conselheira, né, que eu sou presidente da Associação das Mulheres e tenho um assento lá como conselheira. Não vou estar mais como presidente, mas vou estar dando minha contribuição para ajudar aqui no município, né? E agradecer também ao Ministério, na pessoa de doutora Andréia Couto, como o pastor falou, que foi a única eleição do município que ocorreu, que o Ministério Público estava ali o dia todo com a gente até o final, né? Só tenho aqui a agradecer a ela. Também a Prefeitura Municipal, na pessoa de Dona Graça, né? Que independentemente, em questão, não estou falando política, porque o CONDIC ele é autônomo, mas existe a parceria, o CONDIC com a gestão, que sempre vem dando esse apoio a gente, né? E agradeço demais. Né? A Secretaria de Transporte, na pessoa de Rodrigo Barros, né? Que nunca disse não na questão de transporte, na hora que a gente solicita, ele está sempre disponível para disponibilizar o transporte para a gente, né? Guarda Municipal, que estava ali acompanhando conosco também, né? Que deu maior apoio. A Polícia Militar também, que estava ali nos dando apoio também, né? Até o final. E Melhor Canal, né? Que trouxe os candidatos para fazer as entrevistas, para facilitar para a população levar também. A Rádio Taenga FM na sua pessoa, viu? Desde já agradeço o espaço. Aqueles que não veio porque não quis vir realmente, mas o espaço estava dado para todos os 30, como a gente falou. Né? E também
Eu acho que se eu não esqueci de ninguém, me perdoe, porque é muita gente, mas enfim, agradeço a todo mundo, a população que saiu de suas residências, né, para depositar seu voto, porque esse trabalho não é só do Condica nem da comissão, é do nosso município, né, que está aí em frente a estar dando esse apoio à criança e adolescente, porque Eita, Pedrinho! o Conselho Tutelar, ele está disponível... Defeito técnico. Isso acontece, porque é ao vivo, né? O Conselho Tutelar está disponível 24 horas ali para estar assegurando nossas crianças. Ele é o guardião, né? O guardião das nossas crianças e adolescentes. Então, é isso aí. Eu só tenho que agradecer, né? Só tenho que agradecer e primeiramente a Deus, né? Deus que, assim, que colocou nossa mente ali, que sempre estava nos ajudando, segurando a nossa mão no momento, porque teve um momento que eu disse assim, meu Jesus, com tanta das dificuldades, Senhor, mas a gente segurando, fiz minha oração, né, e agradeci muito a Deus pelo que aconteceu, que a gente fez uma eleição tranquila, né, começamos no começo tudo bem, terminou tudo tranquilo. Acontece, essas coisas acontecem porque realmente é uma eleição normal. E especialmente a minha equipe, né, que eu agradeço muito, a Preta de Moab, sempre está ali comigo, junto com o Elde, né, ali dando aquele trabalho ali comigo. Ninha também, que nos ajuda muito ali. Então, minha equipe é essa equipe maravilhosa. Dinha está de licença, mas Dinha, assim, quando a gente precisa de Dinha sempre está disponível. Então, agradeço a todos. Isso é meu agradecimento, que vai de coração. Pronto, tá aí o pessoal da comissão, né, do Conselho Tutelar, do Condica. Vamos aqui para um pequeno bloco de apoio cultural. Daqui a pouco eu vou sortear já os brindes, né, que a Aninha Conselheira trouxe para alegrar a criançada. Serão 6 crianças contempladas com os brindes de Aninha Conselheira, que foi vitoriosa, pegou o segundo lugar, 929 votos aí pela população de Lagoa de Itaenga. Atenção, amigos e clientes da Suzy Ótica, em comemoração ao Dia do Idoso, celebrado no dia 1º de